Ele está numa reunião. Não fala muito. Não interrompe ninguém. Não tenta impressionar. Enquanto todos disputam espaço, atenção, aprovação. Ele apenas observa. Alguém faz uma piada. Todos riem. Ele sorri levemente, mas seus olhos já foram para outro lugar. Já estão analisando algo que ninguém mais percebeu. No final da reunião, você mal se lembra do nome dele. 3 semanas depois, ele é promovido. 2 meses depois, ele remodelou silenciosamente toda a estrutura da equipe. 6 meses depois, você percebe que, sem que ninguém notasse, ele se tornou o centro de gravidade de tudo ao redor. E você fica se perguntando, quando exatamente isso aconteceu? A resposta é, desde o primeiro dia. Desde quando ninguém estava prestando atenção nele. Porque o homem que todos ignoram não é invisível por fraqueza. Ele é invisível por escolha. E essa é a diferença que muda tudo. Hoje, vamos explorar a psicologia por trás desse arquétipo. Porque algumas pessoas, ao serem ignoradas, acumulam um poder silencioso que os extrovertidos jamais alcançam. O que Carl Jung chamou de sombra, o que Maquiavel entendeu sobre discrição e o que a neurociência moderna está apenas começando a confirmar, que o observador quieto é frequentemente o agente mais perigoso da sala. Fique até o final, porque esse vídeo pode mudar radicalmente a forma como você lê as pessoas e a forma como você se posiciona no mundo. O mito da visibilidade. Por que confundimos barulho com poder? Vivemos em uma cultura obcecada com visibilidade. Redes sociais, apresentações relâmpago, autopromoção agressiva. Tudo ao nosso redor nos diz que, se você não está sendo visto, você não existe. Que poder é igual a presença. Que influência é igual a volume. E essa crença é uma das ilusões mais sedutoras e mais perigosas que existem. Pense nos líderes históricos que mais transformaram o mundo. Não me refiro aos que discursavam mais alto, mas aos que calculavam com mais frieza. Abraham Lincoln era famoso por sua escuta. Isaac Newton passava anos em silêncio antes de publicar uma teoria. Warren Buffett ainda hoje rejeita reuniões desnecessárias e prefere sentar sozinho com seus relatórios. Existe um experimento clássico em psicologia social, conduzido por pesquisadores da Universidade de Michigan. Grupos foram formados para tomar decisões coletivas. Em todos os grupos havia pessoas extrovertidas, barulhentas, assertivas, e havia as pessoas quietas. O resultado? Os membros mais barulhentos eram percebidos pelos outros como líderes naturais, mas ao medir a qualidade das decisões tomadas, os grupos onde as pessoas quietas tinham mais influência chegavam consistentemente a conclusões melhores. Confundimos quem fala mais com quem sabe mais. E esse erro de percepção é exatamente o que o homem ignorado explora, mesmo que inconscientemente. A cultura ocidental moderna, especialmente após o século XX, elevou o extrovertido ao posto de ideal social. Susan Cain, em seu livro O Poder dos Quietos, documentou como escolas, empresas e estruturas sociais foram redesenhadas para favorecer quem performa em público. Planos abertos de escritório, brainstorms em grupo, apresentações constantes, tudo isso penaliza sutilmente o pensador silencioso. Mas há uma ironia enorme aqui. Quanto mais o mundo recompensa o barulho, mais raro e valioso se torna o silêncio. Quanto mais todos competem por atenção, mais poderosa fica a pessoa que não precisa dela. Porque a atenção é uma moeda que se gasta. Quem a busca constantemente a desperdiça. Quem a recusa, acumula. Mas espere, estamos falando de um arquétipo específico. Não é qualquer pessoa quieta que se encaixa aqui. Há uma diferença enorme entre alguém que é ignorado porque está paralisado pelo medo
e alguém que é ignorado porque optou pela invisibilidade estratégica. Como distinguir os dois? É exatamente isso que vamos ver agora. Os dois tipos de silêncio, o covarde e o letal. Existe o silêncio que vem do medo, e existe o silêncio que vem do poder. Eles se parecem por fora, por dentro são opostos absolutos. O silêncio do medo é reativo. É a pessoa que não fala porque teme julgamento, que não se posiciona porque teme rejeição, que desaparece das salas porque qualquer conflito a paralisa. Essa pessoa está se protegendo do mundo. Seu silêncio é um escudo. O silêncio do poder é proativo. É a pessoa que não fala porque está ouvindo tudo, que não se posiciona prematuramente porque está coletando informação, que permanece na periferia da sala porque dali enxerga o jogo completo que os jogadores não conseguem ver. Essa pessoa está estudando o mundo. Seu silêncio é uma arma. Carl Jung chamou de introversão não a timidez ou o isolamento social, mas uma orientação fundamental da energia psíquica para dentro. O introvertido genuíno não foge do mundo. Ele o processa internamente antes de responder. Enquanto o extrovertido pensa em voz alta, o introvertido pensa em silêncio e fala apenas quando a conclusão está pronta. Mas há algo mais sombrio e mais fascinante aqui do que a simples introversão. O homem que todos ignoram, o tipo que estamos analisando, muitas vezes não é sequer introvertido no sentido clínico. Ele pode ser perfeitamente capaz de ser carismático, articulado, até dominante em conversas individuais. O que ele escolhe não fazer é desperdiçar essa capacidade em performances públicas desnecessárias. Pense num enxadrista. Ele não move todas as peças o tempo todo. Ele move as peças certas, no momento certo, com um propósito calculado. Mover peças por ansiedade ou por necessidade de parecer ativo é jogar mal. O homem ignorado joga xadrez enquanto todos os outros jogam damas. E pior para os outros, eles nem sabem que estão num jogo diferente. Maquiavel escreveu no século XVI algo que a neurociência só comprovaria 5 séculos depois, que o príncipe sábio não revela seus planos, pois revelar é enfraquecer, não por desonestidade, mas porque a intenção declarada transfere poder para quem recebe a informação. Mas como esse silêncio se manifesta no comportamento concreto? Quais são os sinais que, se você souber ler, revelam que aquela pessoa quieta no canto da sala é precisamente a mais perigosa? Há 5 marcadores. Vamos a eles. Primeiro, ele não defende posições prematuramente. Enquanto todos na reunião já escolheram seu lado e estão na defensiva, ele ainda faz perguntas. Perguntas abertas, genuínas, que fazem os outros falarem mais. Cada resposta é uma peça de informação que ele armazena. Segundo, ele tem memória extraordinária para dinâmicas sociais. Ele lembra não apenas do que foi dito, mas de quem olhou para quem quando foi dito. Lembra de quem ficou desconfortável com qual assunto. Lembra das contradições entre o que alguém disse há 3 semanas e o que está dizendo agora. Terceiro, ele não reage, ele responde. Quando algo o agride ou desafia, não há explosão imediata. Há uma pausa, um olhar calmo, às vezes um silêncio que desconforta o agressor mais do que qualquer retaliação verbal poderia ter. E então, quando ele escolhe responder, a resposta é cirúrgica. Quarto, ele constrói lealdade sem que ninguém perceba o processo. Ele investe tempo em conversas individuais. Enquanto os extrovertidos performam para grupos, ele se conecta profundamente com indivíduos. E conexões profundas criam lealdades que performances superficiais nunca alcançam. Quinto, ele não precisa de validação imediata. Ele planta sementes e espera. Propõe uma ideia numa reunião. A ideia é ignorada. E semanas depois, alguém mais barulhento apresenta a mesma ideia como se fosse sua. O homem ignorado não explode. Ele anota. Ele espera. O momento certo virá. E é aqui que chegamos ao conceito mais fascinante desse arquétipo. Para entender o que realmente acontece na psicologia desse homem, precisamos entrar na teoria mais sombria e mais brilhante de Carl Jung. A teoria da sombra. A sombra de Jung. O poder que cresce no escuro. Carl Gustav Jung passou décadas estudando a psique humana e chegou a uma conclusão que perturbou e fascinou o século XX.
que cada ser humano carrega dentro de si uma segunda personalidade, oculta, que ele chamou de a sombra. A sombra não é o lado mau no sentido moralista, é algo mais sutil e mais verdadeiro. É o repositório de tudo aquilo que foi reprimido, negado, não expresso. Não necessariamente porque era mau, mas porque não era socialmente aceito, ou porque o próprio indivíduo não sabia como integrá-lo à sua identidade consciente. Um homem criado para ser sempre gentil e prestativo reprime sua assertividade, sua raiva legítima, sua capacidade de dizer não. Esses traços não desaparecem, eles vão para a sombra. E da sombra eles influenciam o comportamento de formas que o próprio homem não consegue perceber conscientemente. Quanto mais escura a sombra, mais brilhante a luz que a cria. O homem que nega sua sombra torna-se escravo dela. O homem que a integra torna-se inteiro. Mas o que a sombra tem a ver com o homem que todos ignoram? Tudo. O homem que passou anos sendo ignorado, subestimado, descartado, esse homem acumula na sua sombra não apenas dor, mas algo muito mais útil: consciência de sua própria subestimação. E com o tempo, se ele for psicologicamente maduro o suficiente, ele transforma essa consciência em estratégia. Ele aprende que ser subestimado é uma vantagem, que expectativas baixas são campo livre para a operação, que quando ninguém está te observando, você pode construir, planejar, crescer, sem interferência. Jung falou de um processo que chamou de individuação, a integração da sombra na personalidade consciente, o tornar-se inteiro. Quando esse processo acontece, o indivíduo não mais reage impulsivamente às suas sombras, nem as reprime. Ele as conhece, as respeita e as usa com propósito. O homem ignorado que passou pelo processo de individuação é psicologicamente um ser diferente dos outros ao redor. Ele conhece sua raiva e não precisa expressá-la impulsivamente. Conhece sua ambição e não precisa anunciá-la. Conhece seu poder e não precisa demonstrá-lo constantemente. Há uma cena que ilustra isso de forma quase perfeita. Imagine uma reunião corporativa tensa. O chefe está pressionando a equipe. 2 ou 3 membros estão visivelmente agitados, falando por cima uns dos outros, se defendendo em voz alta. O clima é de caos controlado. E no canto da mesa, há um homem que não disse nada em 20 minutos. Ele está com os olhos levemente entreabertos, os dedos entrelaçados sobre a mesa. De vez em quando anota algo. O chefe frustrado vira para ele. E você, não tem nada a dizer? O homem ergue o olhar sem pressa. Faz uma pausa de 2, 3 segundos, que parecem 10 para todos na sala, e então fala, calmamente, numa única frase que corta o caos como uma faca. Ele identifica o problema real que ninguém havia nomeado, propõe a solução mais simples e mais eficaz e encerra com uma pergunta que fecha o debate. A sala fica em silêncio. Aquele homem havia passado os últimos 20 minutos, aparentemente ocioso, processando tudo o que estava sendo dito. Enquanto os outros gastavam energia em performance, ele acumulava clareza. Pesquisas em neurociência cognitiva mostram que o processamento interno profundo, associado ao que os introvertidos fazem naturalmente, usa mais o córtex pré-frontal dorsolateral, a região responsável pelo planejamento estratégico e controle de impulso. Em linguagem simples, ficar quieto e pensar é literalmente um processo cerebral mais sofisticado do que falar por falar. Mas aqui surge uma questão que precisamos enfrentar com honestidade. Esse arquétipo tem um lado sombrio e estamos num canal que não foge da sombra. O lado sombrio, quando o observador se torna predador. Nem todo homem que todos ignoram usa seu poder invisível para construir. Alguns usam para destruir. E precisamos falar sobre isso, porque ignorar esse lado seria desonesto e perigoso. O mesmo conjunto de características que torna alguém um líder silencioso extraordinário
pode, em uma psique não integrada, criar algo muito mais sombrio: o manipulador calculista, o ressentido que espera pacientemente sua vingança, o narcisista encoberto que opera por baixo do radar precisamente porque aprendeu que se expor traz punição. A psicologia clínica tem um nome para um desses tipos: o narcisista encoberto. Ao contrário do narcisista grandioso, aquele que quer atenção, que performa, que precisa de admiração constante, o narcisista encoberto opera em silêncio. Ele não quer que o notem, ele quer que o subestimem, porque a subestimação lhe dá liberdade para manipular sem resistência. O narcisista encoberto e o líder silencioso, saudável, se parecem externamente. Ambos são quietos, observadores, não reagem impulsivamente. A diferença está na motivação interna. Um acumula poder para construir, o outro acumula poder para controlar. Como distingui-los na prática? Há 3 perguntas que revelam a resposta. Primeira pergunta: o que ele faz com informações sobre os outros? O líder silencioso saudável usa o que observa para tomar melhores decisões coletivas. O manipulador encoberto usa o que observa para criar alavancagem, para chantagear, manipular ou destruir reputações quando conveniente. Segunda pergunta: como ele reage ao sucesso alheio? O líder saudável genuinamente se alegra com o crescimento dos que estão ao seu redor, porque ele entende que o sucesso coletivo o beneficia também. O manipulador encoberto sente uma dor sutil e muito real quando alguém ao seu redor tem sucesso. Ele pode fingir alegria, mas há sempre um comentário que minimiza, uma informação que compartilha no momento errado, um apoio que chega tarde demais. Terceira pergunta: o que acontece quando você o confronta diretamente? O líder silencioso saudável aceita o confronto com calma e é capaz de mudar de posição quando apresentado com razão. O manipulador encoberto, quando confrontado, ou desaparece completamente ou reverte para uma posição de vítima, fazendo você se sentir cruel por tê-lo desafiado. Como o ignorado constrói poder real. Nenhum ser humano nasce como o arquétipo que estamos descrevendo. Ele é construído, e a matéria-prima dessa construção é, quase invariavelmente, experiências de subestimação, de rejeição, de ser ignorado de forma que dói. Pense nas histórias que você conhece. O garoto que era invisível na escola e hoje é o fundador da empresa. O funcionário que ninguém notava e que, quando saiu, levou metade dos clientes consigo. A mulher que sorria em silêncio enquanto homens debatiam sobre o projeto que ela havia criado e que, anos depois, dirigia a divisão inteira. A experiência de ser ignorado pode destruir uma pessoa, ou pode ensiná-la algo que as pessoas que nunca foram ignoradas jamais aprenderão: que a validação externa é uma droga e dependência de drogas é fraqueza. Os estoicos, Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, tinham uma prática chamada premeditatione malorum, a meditação sobre o pior cenário possível, não para criar ansiedade, mas para criar imunidade. Quem já foi ignorado, subestimado, descartado, já viveu o premeditatione, já sabe que sobrevive ao desprezo, e essa sabedoria é preciosa. Mas a experiência por si só não basta. Há pessoas que foram ignoradas a vida toda e desenvolveram apenas amargura. O elemento que transforma a experiência em poder é o processamento consciente, a capacidade de olhar para a dor e perguntar: o que isso está me ensinando? O que essa situação revela sobre o jogo que está sendo jogado? Como posso usar isso? É aqui que entra Jung novamente com o processo de individuação. Integrar a sombra não significa tornar-se cínico ou maquiavélico, significa tornar-se inteiro, capaz de acessar tanto a compaixão quanto a frieza, tanto a generosidade quanto os limites, tanto a abertura quanto a discrição, e usar cada um desses registros no momento correto. Na prática, o desenvolvimento desse arquétipo passa por 5 transformações internas. Primeira transformação: desintoxicação da aprovação. O maior vício moderno não é a comida, nem o álcool, nem as redes sociais, é a aprovação dos outros.
Quem precisa constantemente de validação para se sentir inteiro é controlado por qualquer um que lhe ofereça ou retire essa validação. A primeira transformação do homem que constrói poder real é perceber esse vício em si mesmo e trabalhar metodicamente para eliminá-lo. Não para se tornar indiferente às pessoas, mas para que sua autoestima não dependa delas. Segunda transformação: aprender a observar sem julgamento imediato. A maioria das pessoas não observa, ela classifica. Vê um comportamento e imediatamente o enquadra numa categoria: bom, mal, certo, errado, ameaça, aliado. Essa classificação rápida é eficiente, mas é cega. O observador poderoso treina uma habilidade diferente. Ele mantém o julgamento em suspensão por mais tempo do que é confortável. Ele coleta mais dados. Ele permite que o quadro se complete antes de decidir o que fazer com ele. Essa habilidade, que budistas chamam de mente de principiante e que a psicologia cognitiva chama de pensamento de sistema 2, é treinável, e os resultados de treiná-la são dramáticos. Terceira transformação: construir uma vida interior rica. O homem ignorado que se torna poderoso não é poderoso apesar de sua vida interior, é poderoso por causa dela. Leitura intensa, escrita reflexiva, meditação, tempo sozinho que é produtivo e não apenas solitário. Essas práticas não são fuga do mundo, são o laboratório onde o mundo é processado e compreendido. E quem compreende o mundo melhor que os outros tem, por definição, uma vantagem estrutural sobre eles. Quarta transformação: aprender o timing. Saber o que dizer ou fazer é a metade da equação. A outra metade, igualmente importante, raramente ensinada, é saber quando. O homem que fala no momento errado, mesmo que diga a coisa certa, perde o efeito. O homem que age precipitadamente, mesmo que tome a decisão correta, colhe menos do que colheria se tivesse esperado. O timing é uma habilidade que se desenvolve com observação e com paciência, as duas virtudes que o homem ignorado, por necessidade, aprende mais cedo do que os outros. Quinta transformação: construir credibilidade antes de precisar dela. O momento em que você precisa de credibilidade é o pior momento para começar a construí-la. O líder silencioso entende isso. Ele deposita confiança nos outros antes de precisar sacar. Ele cumpre o que promete mesmo quando ninguém está olhando, especialmente quando ninguém está olhando. Ele constrói uma reputação não através de declarações, mas através de padrões consistentes ao longo do tempo. E quando o momento crítico chega, quando ele precisa que alguém confie nele, que alguém o siga, que alguém aposte nele, essa credibilidade silenciosamente acumulada paga dividendos que nenhum discurso motivacional poderia comprar. Há uma palavra em japonês que captura muito do que estamos descrevendo: ma. Ela não tem tradução direta para o português, mas significa aproximadamente o poder do espaço vazio, da pausa, do silêncio entre notas, que é tão importante quanto as notas. Na arquitetura japonesa, o espaço vazio não é a ausência de decoração, é o elemento mais cuidadosamente projetado do ambiente. No budismo Zen, a pausa antes da resposta não é hesitação, é sabedoria. O homem que todos ignoram é, em certo sentido, o ma humano. Ele é o espaço que todos subestimam e que, por isso mesmo, contém o que os outros perderam. Casos reais. Quando a invisibilidade mudou a história. A história está cheia de exemplos desse arquétipo. E quando você passa a reconhecer o padrão, começa a vê-lo em todos os lugares. O caso de Abraham Lincoln. Quando Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860, seus adversários políticos dentro do próprio Partido Republicano o subestimaram de forma humilhante. Seward o chamou de um selvagem do interior. Chase achava que seria fácil manipulá-lo. Blair duvidava de sua capacidade intelectual. O que eles não viram é que Lincoln havia passado décadas sendo subestimado, por sua origem humilde, por sua aparência, por seu jeito quieto e às vezes melancólico, e nesse processo havia desenvolvido algo que nenhum deles tinha, uma capacidade extraordinária de ouvir posições opostas sem colapsar, de manter a bússola moral em meio ao caos político
e de usar a percepção que os outros tinham dele como ingênuo para manobrar situações que exigiam maestria. Doris Kearns Goodwin, na sua biografia Equipe dos Rivais, documenta como Lincoln nomeou para seu gabinete precisamente os homens que mais o haviam menosprezado, e foi capaz de orquestrá-los para seus propósitos sem que eles percebessem o quanto eram ele quem conduzia a sinfonia. Um homem que todos ignoravam, que se tornou o presidente mais transformador da história americana. O caso de Nikola Tesla. Tesla é hoje celebrado como gênio, mas em vida foi consistentemente ignorado, roubado e descartado por homens mais barulhentos, notadamente Thomas Edison, que era tudo aquilo que Tesla não era: extrovertido, agressivo, politicamente habilidoso, excelente em autopromover suas invenções. Tesla operava quase em silêncio, trabalhava em isolamento, não sabia ou não se importava em transformar seu trabalho em espetáculo público, e por isso perdeu patentes, perdeu crédito, perdeu riqueza. Mas aqui está o paradoxo. A corrente alternada que alimenta toda a infraestrutura elétrica moderna é de Tesla, não de Edison. 100 anos depois, quem realmente transformou o mundo? O homem ignorado nem sempre vence em vida, mas sua obra frequentemente sobrevive àqueles que o ignoraram. O caso que você já conhece, o seu. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você foi o homem ou a mulher que todos ignoraram. Aquela reunião onde sua ideia foi descartada e depois apresentada por outro, aquele relacionamento onde você percebeu o que estava acontecendo antes de todos e ninguém te ouviu. Aquela situação onde você viu algo que os outros não viram e ficou olhando, calado, esperando. O que você fez com essa experiência? Transformou em amargura ou em sabedoria? Em retirada ou em observação estratégica? Em desistência ou em paciência calculada? Porque essa escolha, e ela é uma escolha, mesmo que não pareça, é o que determina se você se torna um fantasma ou um arquiteto invisível. A neurociência do silêncio. O que o cérebro faz quando você para de falar? Por muito tempo, ficamos no campo da filosofia e da narrativa. Agora vamos para a biologia. Porque o que acontece no cérebro de quem processa em silêncio, em vez de agir impulsivamente, é fascinante e valida o que Jung, Maquiavel e os estoicos intuíram sem os instrumentos da neurociência. O cérebro humano tem 2 sistemas de processamento que o psicólogo Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, nomeou de Sistema 1 e Sistema 2, em seu livro Rápido e Devagar. O Sistema 1 é rápido, automático, emocional, instintivo. É o sistema que grita na reunião, que manda o e-mail raivoso, que interpreta o comportamento do outro com base em preconceitos e padrões antigos. Ele é eficiente em situações simples e letalmente impreciso em situações complexas. O Sistema 2 é lento, deliberado, lógico, analítico. É o sistema que reconsidera antes de enviar, que espera antes de concluir, que pergunta quando não sabe. Ele é caro em energia mental, por isso o cérebro o evita sempre que pode. Mas quando ativado e sustentado, produz análises que o Sistema 1 nunca alcançaria. Estudos de neuroimagem mostram que em situações de pressão social, como uma reunião tensa, uma discussão, uma negociação, a maioria das pessoas tem o córtex pré-frontal, Sistema 2, parcialmente desativada pela amígdala, ativada. Medo, ameaça, adrenalina. Em linguagem simples, quando você está ansioso, sua capacidade de pensar com clareza literalmente diminui. Quem consegue manter o Sistema 2 ativo sob pressão tem uma vantagem cognitiva real, mensurável, sobre quem não consegue. E o que ativa o Sistema 2? Silêncio, pausa, a recusa de reagir imediatamente, respiração controlada, foco deliberado na observação em vez da reação. Em outras palavras, as práticas que o homem ignorado desenvolve por necessidade, ficar quieto, observar, não reagir impulsivamente, são precisamente as práticas que mantêm o córtex pré-frontal ativo sob pressão. Ele não apenas parece mais calmo, ele está pensando melhor.
Há ainda outro mecanismo neurológico relevante aqui. Quando você fala muito, quando você exterioriza seus planos, quando você explica a sua estratégia para os outros, há uma descarga de dopamina que imita a satisfação de ter feito a coisa. O cérebro trata o anúncio como parcialmente equivalente à realização. Isso significa que as pessoas que falam muito sobre seus planos sentem menos urgência em executá-los. A fala parcialmente substitui a ação no circuito de recompensa. O silêncio não é apenas uma postura filosófica elegante, é um ambiente neurológico que favorece o pensamento profundo e a execução consistente. É literalmente uma vantagem cognitiva. Mas há um último nível nessa análise, o mais profundo e o mais desconfortável. O paradoxo final. Por que você devia ter medo do homem que não pede nada? Há uma forma muito precisa de identificar o nível de poder real de uma pessoa. Observe o que ela pede. Pessoas com pouco poder real pedem muito. Pedem reconhecimento, pedem crédito, pedem atenção, pedem validação, pedem para ser incluídas. Cada pedido é, na verdade, um sinal de que o que está sendo pedido não está sendo dado naturalmente e que a pessoa sabe disso e está tentando compensar pela demanda explícita. Pessoas com muito poder real pedem pouco, às vezes nada, não porque sejam autossuficientes em tudo, mas porque aprenderam que pedir é sinalizar necessidade, e necessidade é vulnerabilidade em contextos competitivos. O homem que todos ignoram, no estágio mais avançado desse arquétipo, chegou a um lugar muito estranho e muito raro. Ele genuinamente não precisa de você, não precisa da sua aprovação, não precisa do seu reconhecimento, não precisa de estar no centro da sala. E essa independência, essa ausência de necessidade é o tipo de poder que não pode ser comprado, ameaçado ou retirado, porque só você pode dar o que alguém precisa de você. Se a pessoa não precisa de nada, você não tem alavancagem sobre ela. Epicteto, o estoico que nasceu escravo e tornou-se um dos filósofos mais influentes do mundo antigo, escreveu: procura não que os eventos aconteçam como desejas, mas deseja os eventos como eles acontecem, e então terás paz. Essa é a filosofia do homem que não pede nada. Ele não está acima do mundo, ele está em paz com ele. E essa paz é indistinguível do poder. Mas aqui está o paradoxo final, e é o mais belo de todos. O homem que não precisa de nada de você é precisamente o homem que você mais quer ter ao seu lado. Porque quando ele escolhe estar com você, quando ele decide te apoiar, confiar algo, investir tempo em você, você sabe que não é por necessidade, é por escolha genuína. E escolhas genuínas criam lealdades genuínas. Você confia mais numa pessoa que te ajuda porque precisa de algo de você ou numa pessoa que te ajuda sem precisar de nada? A resposta é óbvia, e o homem ignorado sabe disso. Sempre soube. Voltemos ao início, àquela reunião, àquele homem quieto no canto da sala que você mal se lembrava do nome. Agora você sabe o que está acontecendo atrás dos olhos dele. Você sabe o que ele está processando enquanto os outros performam. Você sabe o que ele está construindo enquanto os outros debatem. Você sabe o que vai acontecer quando finalmente ele escolher agir. E agora você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar sendo o que performa ou pode começar a ser o que observa. Pode continuar disputando atenção numa sala cheia de gente disputando atenção, ou pode se tornar o único na sala que não precisa dela, e por isso mesmo, o único que todos, eventualmente, precisarão. Conclusão e o que fazer com isso. Vamos recapitular o que construímos juntos nesse vídeo. Vivemos em uma cultura que confunde barulho com poder, visibilidade com influência e performance com competência. Essa confusão cria um campo livre para o arquétipo que exploramos, o homem ou a mulher que todos ignoram, que usa essa invisibilidade como vantagem estratégica. Vimos dois tipos de silêncio, o do medo e o do poder,
e os 5 marcadores que distinguem o observador estratégico do tímido paralisado. Exploramos Jung e a teoria da sombra, como a experiência de ser ignorado, processada conscientemente, pode transformar dor em clareza e clareza em poder, e como esse mesmo processo, sem ancoragem ética, pode criar um manipulador frio ao invés de um líder silencioso. Vimos a neurociência confirmar o que os filósofos intuíram, que o silêncio deliberado mantém o córtex pré-frontal ativo, que não anunciar seus planos aumenta a probabilidade de executá-los e que a calma sob pressão é uma vantagem cognitiva real. E chegamos ao paradoxo final. O homem que não precisa de nada é o homem de quem todos eventualmente precisam. Mas deixa eu ser honesto com você sobre algo que a maioria dos vídeos desse tipo não diz. Não é suficiente assistir a esse vídeo e decidir que agora você vai ser mais silencioso ou observar mais. Isso é performance do arquétipo, não o arquétipo em si. E a ironia é que fingir ser o observador quieto enquanto você está desesperadamente esperando que alguém note o quanto você está sendo quieto, isso é o oposto do que estamos descrevendo. O caminho real é mais longo e mais honesto. É fazer o trabalho de se conhecer, de identificar de onde vem sua necessidade de aprovação, de construir uma vida interior suficientemente rica para que o silêncio não seja ameaçador, mas nutritivo, de desenvolver competência real em algo, porque no final o observador silencioso só é perigoso porque quando age, age com precisão, e precisão vem de preparo, não de postura. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse vídeo foi um convite para olhar para dentro. O que você faz com esse convite é completamente seu. Se esse vídeo te fez pensar, se em algum momento você reconheceu alguém que você conhece ou se reconheceu a si mesmo, então ele cumpriu seu propósito. Deixa um comentário me dizendo: você já foi o homem ignorado numa situação importante da sua vida? O que você fez com isso? Eu quero ler sua resposta. Até o próximo vídeo.